Fala galera, tudo bem? Esperar a turma chegar aqui. Olá, fala turma. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um retorno aí, faz um joinha. Quem puder já ir colocando aqui o nome e a cidade da onde é, né? Nós estamos chegando no final quase aí do Agosto Laranja. Hoje é o Dia Nacional da Conscientização em Esclerose Múltipla. Vocês me ouvem bem? Faz um joinha se estiver ouvindo bem. Tá internada, Liliane? Tá tudo bem? Boa noite, Simone. Amanhã tem mais live também, tá, gente? Teve ontem, tem hoje e tem amanhã. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um retorno se vocês me ouvem bem. Vitória da Conquista Bahia, Arlete, a Samara de Petrolina, Fernanda Arco Verde, Pernambuco, Agosto Laranja fazendo pulso. Liliane, Deus sabe o que faz, né? Estou aqui no Hospital Albert Einstein. Simone, fazendo pulso terapia também? Eleura, Brasília. Ei, Manjô, tá ouvindo, né? Obrigado, Ivone. São Bernardo do Campo, Daniele. Paulo Rogério, de Presidente Prudente. Mora em Campos do Jordão. Que bom que vocês estão ouvindo bem, né? A live estava marcada para 8 horas. Eu comecei um pouquinho antes aqui, só para fazer um teste. Porto Alegre, Marina. Deus nos abençoe, isso aí mesmo. Liliane Stefânia Souza. Boa noite, Dani. Isso aí, Simone. Natália, Belo Horizonte. Eu também sou de Belo Horizonte. Na verdade, eu sou de Banhuaçu, né, gente? Mas saí de casa com 17 anos. Meus pais estão lá em Banhuaçu ainda. Quem conhece Banhuaçu aí? Interior de Minas. Daniela, São Paulo, Ipiranga. A Bruna falou que tá no andar de cima. Pra quem não conhece, a Bruna é minha esposa. Ela fala que tá no andar de cima aqui. Guanambi, eu tenho uma residente que tá lá, doutora Fábia. Gosto muito dela, Fábia Laís. Kátia, tá aí em Guanambi, Kátia. Salve, doutor Ricardo. Cara, que live sensacional de ontem, cara. Parabéns aí, você enriqueceu muita gente aqui do Esclerose Múltipla Brasil. Caçapava, São Paulo. Lucimara, virei sua fã, obrigado. Eu tenho uma filha com esclerose múltipla com 10 anos. Tem 4 meses que descobri que tem esclerose múltipla. Edberto Frota. Morei em Sete Lagoas. Sete Lagoas é aqui do lado, né? Praticamente Belo Horizonte. Eita porra. Conheço, doutor. Não, e detalhe, né? Um menino meu já tá dormindo e a outra tá indo dormir agora. Que eu tô em casa hoje, né? Eu não tô no consultório. Em geral, eu faço as lives do consultório. Hoje é uma live muito especial, tá, gente? Primeiro que hoje é dia 30 de agosto, né? O Dia Nacional da Conscientização em Esclerose Múltipla. E também que a gente está fazendo uma live aqui do Agosto Laranja. Agradecer a Roche por isso, né? Que é em tempo de informação. O protagonismo do paciente na jornada da esclerose múltipla. Eu sempre falo isso, o paciente que é o protagonista, não é o médico, né? A gente tem que ensinar. Quem já fez consulta comigo, eu desenho na mesa. E eu quase acho que o paciente é médico também, sabe? A decisão tem que ser compartilhada sempre, né, gente? A decisão nunca pode ser só do médico, né? Vocês têm que ser o protagonista da vida de vocês. E a Roche, né, assim, tá trazendo aí em tempo de informação, né? Eu acho que isso é muito importante. Falar da jornada do paciente, né? O protagonismo, né? Com a hashtag em tempo de clareza, né? Então vocês coloquem hashtag em tempo de clareza. E nós vamos ter uma live hoje, assim, com um cara que eu sou fã também, adoro ele, que é o Dr. Matheus Boaventura. Quem não segue, passa a seguir o @Dr. Matheus Boaventura. O Matheus, assim, ele vai se apresentar daqui a pouco, eu vou chamar ele. Daqui a pouco faz um joinha aí, tá, Matheus? Eu me convido aqui que eu te chamo aqui. Deixa eu só voltar ali aqui, Tapetinga, Bahia. A amigona da minha mulher mora. A Flávia, abração, Flávia. A live é com o Dr. Matheus, sim. Adoro o Matheus Boaventura. Anápolis. Tenho essa G35.
G35 é o CID-10, né? Que é o Código Internacional de Doenças. Convidem as pessoas, tá, gente, para participar aí, Rosângela. Ó o Matheus aí na área. Vou te convidar aqui, Matheus. Fala, Matheus. Fala, grande, boa noite. Tudo bom? Satisfação, cara, ter você aqui conosco, bicho. Satisfação a Ma- minha. Me ouve bem? Me vê bem? Te ouço e vejo bem, cara. A gente tava ensaiando isso há algum tempo já, né, Matheus? Você tá aqui conosco no Sim, Esclerose Múltipla Brasil, né, cara? Porra, com velho, feliz certeza. demais com a sua presença, cara. Gente, o Matheus, né, assim, eu vou deixar ele se apresentar, mas eu vou falar que o Matheus tá em São Paulo, né? Mas o Matheus ficou lá na Catalunha com o Montalbán, com a Martin Toré, né, que é o serviço lá, e ele vai falar disso também. Tá no Hospital das Clínicas, tá no Sírio-Libanês, do Albert Einstein. Então, assim, tá no consultório particular, não tem como não achar o Matheus. Ainda tá na internet, né, Matheus? Tá aparecendo nós aqui no Esclerose Multi Brasil, né? Mas Tem que estar em agradecer todos a os Roche, lugares. tá, Matheus? Pela sua presença aqui também, né? Eu acho que hoje, né, assim, dia 30 de agosto, né, dia da conscientização em esclerose múltipla, ter você aqui conosco, eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, a gente vai falar em tempo de informação, o protagonismo do paciente na jornada da esclerose múltipla. Então, fique à Perfeito. vontade, se apresente. A gente aqui vai fazendo um bate-papo bem descontraído. Pode ficar aí que a casa é sua. Não, eu que agradeço, Rodrigo. É um perfil que eu admiro desde antes de eu entrar aqui no Instagram, nas redes sociais. E vocês são bastante fortes aí e eu me inspiro, inclusive, em vocês. Já conhecia lá o Thiago, lá de Salvador. Então, para que, assim, mais uma vez, obrigado a vocês dois, né? Admiro bastante vocês dois. Obrigado a Rocha também, né, pelo apoio ao evento que a gente está fazendo hoje. E, assim, me apresentar, eu sou baiano, né? Sou da Bahia, nascido em Salvador, cresci no interior, cidade chamada São Gonçalo dos Campos, cidade pequenininha ali de seus 40 mil habitantes, mas uma boa cidade para crescer. Aí eu vim para fiz faculdade lá na Federal da Bahia, fiz residência aqui em São Paulo, aqui no HC, e aí depois segui pelos caminhos da esclerose múltipla. Fiz aqui HC, como você falou, fui lá na Catalunha. E hoje estou aqui em São Paulo atuando aí em diferentes lugares e tentando fazer essa questão da informação ao paciente também, que é algo que tem feito sentido para mim. Matheus, o que a gente vê, né, assim, eu sou uma geração acima da sua, lógico, né, assim, e a sua geração também trouxe muito isso, né, que é esse protagonismo do paciente, né? Não é aquela coisa mais, eu sou o dono da decisão, é o Rodrigo quem decide, é o Matheus quem decide. Hoje o paciente já chega com um monte de informação para nós, ele já traz aí, ó, doutor, eu vi falar disso, como é que é esse tratamento, ele já chega cheio de questionamento. Como é que é uma consulta contigo, sabe, Matheus? Se eu chegasse aí agora, eu, Rodrigo, aqui com esclerose múltipla, chegasse no seu consultório aí, você fosse lá me buscar na recepção, como é que seria aí? Como é que você vê a importância, né? Como é que está essa fonte de informação do paciente? Como é que você vê isso aí? Então, Rodrigo, eu acredito que desde o momento, acho que a primeira palavra que a gente troca e olhar para o paciente já começa de alguma maneira a ter algum grau de, como é que eu posso falar a palavra conexão, né? Eu tento já, desde a identificação com o paciente, que a gente sabe de onde que ele vem, qual a formação do paciente, se tem filhos, desejo gestacional, só nas primeiras perguntas a gente já tem alguns conceitos de onde, quem é o paciente, de onde ele vem, qual a fase de vida que ele teve seu primeiro sintoma, algum contexto relacionado. E às vezes o paciente já vem com o diagnóstico já fechadinho, bonitinho, amarrado, que é mais ouvir alguma coisa, mas às vezes não, o paciente não tem o diagnóstico e vem zerado e é mais ainda desafiador informar o diagnóstico para o paciente que nem sempre está munido de informações. E eu acredito sempre que a gente tem que saber o que é que o paciente tem de informação até aquele momento que ele nos procurou, para a gente poder, a partir dali, estar trabalhando com novas informações, corrigir um ou outro conceito ou mito, né? Alguns mitos que podem vir da família ou de conhecimentos prévios sobre a doença. E a partir dali a gente vai munindo. E eu vou tentando construir o raciocínio diagnóstico junto com o paciente, como
acredito que muitos colegas, você deve estar fazendo, a gente vai vendo os sintomas durante a anamnese, ah, vai lá, examina o paciente se faltou alguma coisa para perguntar, olha os exames. Tem pacientes que gostam de entender onde está ou qual o número de lesões. Tem paciente que eu já respeito, eu já tive paciente que não quero ver. E a gente vai vendo e vendo qual é o limite e se conectando um pouquinho, de pouco a pouco com eles. E eu acho legal quando o paciente entende o porquê daquele sintoma, o porquê que as manchas antigas talvez estavam silenciadas e não davam nada. E, nossa, como eu tenho 30 lesões e só tive um surto. E você vai montando, falando um pouquinho dos critérios diagnósticos até chegar a uma avalanche, claro, de informações, porque é muita informação, é natural. Eu já coloco para assim, ó, talvez a gente, é natural que a gente não esgote tudo e que isso vai ser uma curva de crescimento ao longo de um. É meio que uma parceria, né? É uma relação que você vai criar com o paciente ao longo do tempo. Mas eu vou tentando fazer isso, informar daquilo que ele está sabendo até aquele momento e construir uma história que faça sentido, que ele entenda, né? Que seja na linguagem do paciente. E cada um vai ter uma linguagem diferente. Uma coisa, né, Matheus, que acontece muito comigo aqui, e deve acontecer contigo aí, é que o paciente já vem de outros médicos, né? E ele também traz aquela esperança que a gente não vai dar o diagnóstico de esclerose múltipla, que a gente vai falar que o Nossa, com diagnóstico certeza. não é esclerose múltipla, que a gente vai falar assim, olha, não, o outro médico se enganou, o diagnóstico não é esse. E também eu sinto que às vezes o paciente ele vem com uma esperança, né, assim, quando vai na consulta conosco, e aí, quando a gente confirma ali o diagnóstico, como o colega pensou, né? Aí ele primeiro tem aquela cara de surpresa barra decepção, né? Mas é importante que esse papel que a gente tem na vida do paciente, né? Eu vejo aqui, que é a palavra que você citou aí. Eu falo que isso é um relacionamento. Um relacionamento não começa já planejando onde que vai morar, quantos filhos vai ter, né? Você começa ali, começando, vai vendo se aquilo é de confiança, se vai trazendo. Então, essa informação a gente vai construindo ela para o paciente, como você mesmo falou, né? Você citou uma coisa aí, sabe, Matheus, assim, muito interessante que eu queria que você falasse um pouquinho, né? Até para aí, a gente tem que individualizar muito o tratamento do paciente com esclerose múltipla, né? Assim, eu sempre Com falo certeza. isso. A esclerose múltipla tem uma linha do tempo, né? Assim, pré-década de 90 não tinha tratamento, de 90, da década de 90 até 2010 tinha um outro tipo de tratamento, de 2010 para cá teve esse pool de drogas, né? Um boom de medicações que hoje a gente consegue impactar naquilo que a gente chama de história natural do paciente, né? Ou seja, aquele meu paciente, a gente consegue mudar aquela menina que chegou no nosso consultório com 25 anos de idade, como ela vai estar com 55, com 60 anos de idade, né? Então a gente tem esse papel importante. Mas se o paciente não compra essa ideia conosco, né, assim, da individualização do tratamento, se ele começa a se comparar com outro paciente que ele conheceu com esclerose múltipla, essas coisas, ele pode um pouco fugir disso. Como é que você lida no seu dia a dia, assim, com uma adesão ao tratamento? Como que você chega nesse ponto do tratamento? Como que você apresenta isso para o seu paciente, né? Assim, é lógico, né, que a gente não pode citar nome de remédio, mas como é que você Claro, lida, claro. assim, nós que só prescrevendo drogas de alta terapia, de alta eficácia, né? Claro, 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 claro. Eu acho que não é tão simples, né? Vai depender muito do que o paciente traz ali de bagagem de informação. Mas como você falou, os pacientes são muito diferentes entre si, né? Então, é ter aquele conceito prévio que não se pode comparar o diagnóstico, o tratamento, o prognóstico de um mesmo paciente com outro, porque cada sujeito ele tem não só uma doença diferente, mas com uma história de vida diferente. Então, existe um tratamento e até a forma de fazer o diagnóstico. Olha, você preencheu o diagnóstico por causa disso. O outro paciente preencheu o diagnóstico. Ah, mas eu não tive a banda oligoclonal. O outro, ah, mas eu não tenho lesão na medula. Isso daí é muito variável. Ah, mas eu tenho 50 lesões e estou bem. O outro tem 10 lesões. É uma coisa muito individual. Eu tento passar para o paciente. Às vezes eu até falo, né, quando eu mostro a ressonância, eu digo, olha, uma coisa é você ter 30 grãos de feijão. Uma coisa é você ter 5 uvas, ou, sabe, de volume de lesão, até Entendi. para entender um pouco e Entendi. explicar, né, ao paciente essa questão de que cada ressonância é diferente, cada paciente é diferente, sexo masculino versus sexo masculino pode ou não ser diferente, a idade.
E acredito que, em relação ao tratamento, é falar para o paciente contextualizar isso do tempo, né? E até de onde está, né? Então, se eu vejo e quero me comparar com um paciente que foi diagnosticado nos anos 90 ou nos anos 2000 e foi diagnosticado em tal região do país ou até em outro país, isso, a esclerose múltipla depende muito até de tempo e de espaço. Então, se você foi diagnosticado num tempo, numa geração X, e tinha aquelas estratégias disponíveis, ou num local que o acesso era um pouco mais fácil, mais difícil, isso vai mudar bastante. Então, não dá para comparar o paciente que foi ali diagnosticado em 2005 com o paciente que foi diagnosticado em 2022. Semana passada, eu estava conversando com o paciente, mostrando ali as medicações e falando quando que elas foram aprovadas. Ele, mas doutor, se eu tivesse o diagnóstico em 2005, então eu ia ter quantas opções? Eu mostrei para ele quantas opções ele iria ter ali, era quase praticamente duas classes de medicação só, né? E hoje que a gente tem aí mais de 10 drogas disponíveis. Então, isso varia bastante. Então, você vai tentando, porque se a gente só fala, né, ó, é diferente, não dá para entender. Você tem que mostrar e o que é cada coisa diferente, e por que é diferente, para poder entender, né? Porque às vezes não adianta só a gente citar uma frase feita e o paciente não compreender. É o que eu vejo, sabe assim, né? E aí falando para todos os pacientes aqui que estão nos assistindo, que esse protagonismo ele é importante, porque assim, facilita muito a nossa vida quando a gente tem um paciente que ele já está por dentro do que é a doença. Eu costumo dizer sempre das fases do luto, né, Matheus, assim. Que o paciente quando ele tem um diagnóstico de uma doença crônica que ainda não tem cura, mas como você citou aí, são mais de 10 classes de tratamento. Explicando isso, gente, é pelo menos 14 remédios diferentes, está chegando novos remédios. E o que a gente espera de um tratamento, né, de esclerose múltipla? A gente espera que, eu sempre digo isso lá no meu consultório, sabe, Matheus? Existe um negócio que chama história natural, né? Que é a nossa Uhum. história natural assim. A gente está lá na barriga da mãe, a gente nasce, Aham. vai segurar o pescocinho, vai rodar, vai sentar, vai andar, vai crescer. A história natural da esclerose múltipla que a gente não quer que aconteça é que o paciente tenha incapacidade, né? Que ele não tenha nenhuma, o que a gente vai chamar aqui de sequela, né? Ou que ele não tenha um surto e ele não se recupere, ou que ele tenha algum tipo de progressão. E sempre que a gente vai e vê um paciente, gente, eu sempre falo isso, quando eu vou lá na recepção buscar meu paciente, eu já estou examinando ele, né, Matheus? O paciente já acha Isso, que a com gente não tá, certeza. né? A gente já viu Ele como já que ele vem. levantou, a gente já viu ele andando, a gente já cumprimentou, viu se ele apoiou, se ele não apoiou, viu como ele foi. Então, o nosso maior objetivo, gente, aqui falando hoje nesse agosto laranja, é impactar na vida positivamente. Não importa só para nós o dia de hoje, né? O que importa para nós é como vocês vão estar daqui a 30 anos. Quando a gente fala com vocês assim, olha, eu estou avaliando seus critérios prognósticos, que você citou aí, né? Ah, homem é Uhum. diferente de mulher, né? O número de lesões na ressonância, você falou um grãozinho de feijão é Uhum. diferente de uma uva, né? Que é uma lesão um pouco Aham. maior. Então, Uhum. sim, essas coisas a gente chama de prognóstico. Como que você faz com o seu paciente, né? Que você tem que, ele também tem que vir com alguma informação, né? Que ele não vai Sim, conseguir sim, sim. absorver aquilo tudo. Uhum. Hoje a gente sabe que a gente está no Instagram, tanto você quanto eu. Estou aqui desde 2012, né? Então você imagina. Aham. Então, assim, Bastante. desde 2012 no Facebook, desde 2014 no Instagram. Então, assim, o que a gente vê é que cada vez mais médicos com competência, ou seja, aqueles médicos que já são autoridade, né? Que, sim, tem a vida do consultório, que são igual você, assim. Você já é uma autoridade fora do meio digital, né? E aí você se propôs a vir para o meio digital, assim como nós aqui, eu e o Thiago, e eu vi o Marcos Alvarenga que também entrou aí, amanhã eu vou até fazer uma live com ele. Então, assim, isso mostra que a gente entendeu que a gente precisa de levar informação de qualidade, né? Além do Instagram, como é que você faz com o seu paciente? Olha, vai lá no Instagram ou você manda alguma informação para ele. Como é que você vai criando essa relação daquele paciente fazer tipo um para casa, né? Um dever de casa? Como é Sim, isso? não, claro. Acho que começa lá durante aquela conversa, né? Sempre ao final da consulta perguntar se tem dúvidas para, pelo menos as dúvidas que ele lembra, né? Porque claro que eu falo, Paulo, é natural que volte para casa e surjam dúvidas que você não lembrou de perguntar agora e pode entrar em contato ou na próxima consulta para a gente estar sanando essas dúvidas. Eu acho legal, só voltando um pouquinho da questão do longo prazo, eu tento falar exatamente isso. Eu digo, olha,
o compromisso não é só com o ano que vem, daqui a 2 anos. Quando a gente fala de tratamento modificador, ou seja, de dar uma qualidade de vida a longo prazo, é um compromisso para a vida inteira, para as próximas décadas. Eu quero que a gente, né, quer que nossos pacientes estejam bem lá na frente. Então, às vezes a gente até mostra, né, desenha as curvas, Aham. ó, sem tratamento, com tratamento X, com tratamento Y, para o seu caso, funcionaria mais assim ou não. Mas eu acredito que durante a consulta a gente acaba que existem, hoje, assim, felizmente com a internet, né, que a internet mais aí dos anos 2000 para cá, antes eram os materiais mais impressos, mas hoje a gente tem muitos sites confiáveis, sejam formados por pacientes com médicos, só por médicos, canais de YouTube, Instagram. Algumas vezes eu até dou material mesmo impresso, né? A gente tenta fazer, seja a gente mesmo no consultório ou ambulatório aqui universitário, fazer algumas coisas na linguagem do paciente para o paciente entender, seja em relação ao diagnóstico, seja em relação ao tratamento, e ao mesmo tempo a gente faz aquela prevenção que, infelizmente, nem todas as informações elas vão ser verdadeiras ou baseadas numa boa medicina baseada em evidência ou experiência, ou alguma coisa que faça sentido. Então, claro, ter cuidado com alguns mitos, né? E aí existem aqueles mitos clássicos do paciente chegar em casa e já ler uma coisa diferente, seja em relação ao que o prognóstico vai ser, que o paciente vai ou não, invariavelmente usar uma bengala, uma cadeira de rodas, e mesmo os que usam que isso não é o fim da reta, né? Aqueles pacientes que infelizmente acumulam sequelas e tem que se reinventar, se adaptar um pouco, mas em relação a ser ou não hereditária, os tipos ou não de estilo de vida proibitivas, de não se poder fazer atividade física. Eu acredito que tomar um cuidado e sempre perguntar, né? Falar, olha, não tenha dificuldade ou não deixe de perguntar para a gente aquilo que tiver de dúvida, porque assim, é natural que surjam essas dúvidas ao ler na internet, mas infelizmente eu acho que vocês têm aí bastante informação e conteúdo produzido. Vocês também têm um canal de YouTube com muita coisa. E é uma fonte de material confiável. Inclusive, eu cito para os pacientes, cito vocês, Esclerose Múltipla Brasil, cito outros perfis de outros colegas. E às vezes a gente vai se complementando, né? Às vezes as pessoas, né, vocês que estão nos vendo aqui na live, Uhum. vocês podem achar que não, mas ainda existe um preconceito com a gente que está aqui na internet, né? Assim, é Eu lógico que conversei eu já sobre isso tenho. ontem no hospital, acredite, eu sou das primeiras. Então, é lógico que a gente, né, assim, eu já tenho uma carreira aí, né, assim, graças aos pacientes, vocês colegas médicos, né, e até a própria indústria e a pesquisa, né, assim, a gente já conseguiu consolidar o nosso nome, né, Matheus? Você também e eu. Mas a gente sofre um preconceito. Quando eu fui começar lá atrás, eu vou dar um de bastidores para vocês aqui, que assim, como eu falei para vocês, o Esclerose Múltipla Brasil começou em 2012. Aí eu falei assim, eu não vou colocar o meu nome, né? Eu não vou colocar assim, ó, Aham, Dr. Rodrigo Claypole, porque se eu aham, colocar, eu vou ser muito criticado, né? E às vezes, isso aí que você acabou de falar, eu falei assim, ó, vou falar com o paciente, para ele procurar lá o Facebook, eu vou colocar o nome de aham, Esclerose Múltipla Brasil. Eu lembro que a minha mulher me aham, ajudou também a montar a página, aquele negócio todo. aham. E esse preconceito, talvez vocês que estão aqui conosco, né, assim, nos assistindo, não entendam que esse preconceito ainda existe. Existe muito. Às vezes a gente chega assim, ah, lá o médico da internet, ah lá o cara que está fazendo isso. E a gente, para nós também, gente, pode parecer que a gente tem essa desenvoltura aqui na internet, mas para nós também é um trabalho que a gente faz com muito amor e carinho. E tem colegas que criticam, né, Matheus? Tem colegas que falam assim, para que você está lá na internet? 8h30 da noite, você podia estar lá, você está na sua casa, vai ficar com seus meninos. Você fez live ontem, vai fazer amanhã, vai fazendo hoje e trabalhou o dia inteiro, mas a gente faz isso porque quando a gente faz o que gosta, né, e a gente que mexe com, vamos dizer assim, um pool de doenças, né, que são as desmielinizantes, a esclerose múltipla, a neuromielite óptica e as variantes, né, a gente acaba que é muito importante porque o paciente é jovem, né, é um paciente, na maioria das vezes, mulher, de 20 a 40 anos, então é uma paciente que está começando a vida dela.
Então, ela está ali numa faculdade, ela iniciar um trabalho, ela está planejando ter filho, ela começa assim, nó, e agora? Eu conto pro meu namorado, nó, e agora? Eu falo pro meu marido, às vezes o marido, será que eu chamo meu marido para consulta? Como é que você conversa isso, sabe, Matheus? Assim, porque, igual você falou, a gente vai criando um relacionamento. Aham, Eu aham, sempre falo, saúde é bem-estar, né? Qualidade de vida, não é aham. ausência de doença. E a Sim. esclerose múltipla não é uma carteirinha do paciente, né? O paciente vai chegar assim, ó, prazer, eu sou o Rodrigo, tem esclerose múltipla, né? E a paciente acha que se ela não falar isso, ela meio que fica assim, ela tá traindo a outra pessoa. Como é que você faz essa construção, né, nesse relacionamento seu com o seu paciente? Eu tô vendo a Dani aqui que já colocou diversos corações para você, sabe? Outras pessoas que te falaram que isso é sensacional, sabe? Eu acho que é legal ter Obrigado. esse feedback do paciente. Como é que é essa construção, assim, né? É da relação de confiança? Como é que você fala com o seu paciente? Olha, seu diagnóstico é esse, agora a sua vida será assim. O que você fala aí no seu dia a dia, né? Sim, sim. Eu acho que, primeiro de tudo, é o paciente sentir que você está escutando ele, que é uma coisa que é real e espontânea, né? Então, assim, e como eu falei, desde quando você chama o paciente lá fora, pega a identificação e que você se preocupa, inclusive, com o impacto e com o que isso implica na vida dele e que você está disposto realmente a ajudar não só para prescrever a medicação, mas que você está disposto, inclusive, a falar, olha, a paciente quer engravidar ou não, isso daqui vai ser um plano futuro. Olha, pode ser difícil você contar no trabalho, existe tal ou tal opção, qual seria o impacto disso, ou contar para a família e falar, olha, se você quiser ir trazer a própria família, né? Por exemplo, você falou de aceitação e negação, eu atendi um paciente hoje, acho que pela terceira vez, e ele falou, doutor, eu poderia trazer, ele sempre vem com a namorada, poderia trazer minha mãe, porque ela ainda está em fase de que acha que pode não ser esse diagnóstico. Eu falei, não, claro que sempre pode trazer. Tá, de certa forma, dentro sempre do possível, é claro, como um parceiro mesmo nessa construção de relacionamento para o paciente. Então, eu acho que em relação a familiar e trabalho, nem sempre a mesma, eu sempre falo, nem sempre o que faz sentido para um paciente, o momento de contar para quem vai contar e como vai contar, vai ser o mesmo para o outro, né? Então, por isso que eu gosto de entender um pouco melhor como é esse tipo de situação, o que é que vai impactar. Uma coisa importante que eu falo para os pacientes é, não só fale, tenho esclerose múltipla, mas informe, porque se você só fala, talvez a pessoa vá receber aquilo que ela talvez não teve a oportunidade de aprender. Nossa, minha amiga está esclerosada, vai para a cadeira de rodas. Mas se você fala, olha, estou com o diagnóstico de uma doença, que existem algumas fontes de informação, mas que é uma doença autoimune, mais de jovem, é tratável, eu estou bem. Então, às vezes, se você informa de uma maneira indireta, mais do que dizer, é uma forma que pode fazer mais sentido ou não para alguns pacientes. E, assim, se colocar disponível também para ganhar a confiança. Eu acho assim, diferente, eu falo, brinco com os meus amigos, neurologistas. Acho que toda situação de saúde ela é importantíssima e tem suas demandas. Mas aí eu falo assim, mas a esclerose múltipla em si é uma doença muito dinâmica e que tem muitas demandas. Como você falou, são pacientes jovens com muitos desafios. É uma doença que ela não pega só parte motora, só sensibilidade ou só cognitiva, ela pega todas as funções neurológicas. O exame neurológico do paciente, ele é rico, a ressonância do paciente, ela é rica, o diagnóstico diferencial, ou seja, as doenças que podem simular são várias, e a doença, ela continua e convive ao longo da vida, né? Então, é diferente. Então, assim, é um tipo de doença que eu acho que o neurologista tem que se colocar, de certa forma, disponível para essa confiança. A gente acaba evitando muito erro, né? Ah, pseudosurto, infecção, uma dúvida, se você coloca. E às vezes nem é. Você não vai, entre aspas, como é que eu posso dizer? Tá dando um excesso de informação ou perdendo tempo. Não, você previne e facilita muitas coisas quando você faz isso. O que eu vejo, você falou uma coisa muito interessante, sabe, Matheus? Assim,
A gente, né, a gente tá aqui na live, né, assim, em tempo de informação, né, o protagonista do Aham, paciente na jornada da M, mas o paciente ele não é só paciente, né? Ele também é um conscientizador e um esclarecedor do que é esclerose múltipla. Eu estava em São Paulo semana passada, ou retrasada, e assim, eu até, se ela estiver aqui na live, né, assim, uma uhum, coisa me marcou muito, né? E a gente, às vezes a gente não sabe o impacto que tem a rede social. Eu estava sentando no aeroporto de Congonhas e eu estava assim, lá eu vi que tinha um casal me olhando, né? Aí eu falei assim, aham, deve me conhecer, deve estar sem graça de cumprimentar. Aí eu vi que eles aham, criaram coragem e a menina chegou até mim, uma menina nova, não vou citar o nome dela aqui. Ela falou assim, Rodrigo, tá vendo aqui essa gravidez, esse neném aqui? Eu só tive coragem de ter porque eu vi uma live de vocês. E hoje está aqui meu filho, né? Tá com 8 meses, assim, né? Ia nascer ainda, vai chamar. Ela, vou citar o nome aqui, que né, às vezes as pessoas não sabem, que é Bernard Salário. E isso enriquece também. É isso que dá motivação para a gente, como médico, continuar aqui com vocês fazendo live, fazendo essas coisas. Porque esse retorno que vocês dão para a gente também é o que nos cativa, é o que nos faz continuar. E você vê, né? Eu vi uma paciente aqui falando assim: olha, eu vi que você falar de um remédio, troquei o remédio, senão estava até hoje com aquele remédio. Então, assim, isso aqui é educativo, né? Isso é muito importante. E a gente precisa muito que vocês, pacientes, também conscientizem as pessoas. Ainda existe um preconceito, né? Ainda existe aquilo, o cara está esclerosado, isso aí é aquela doença daquele cientista, Stephen Hawking, você vai fazer isso. E hoje a gente conseguiu mudar, né? Uma alegria que eu tenho hoje quando eu ensino os residentes, né? Ou as pessoas que nos acompanham aqui no FMG e no IPSENG, é assim, gente, a esclerose múltipla, você pega uma mulher jovem e você consegue mudar o cenário da vida dela, sim, né? Assim, você está vivendo a vida dela com aquela pessoa, né? Ou seja, chegou uma menina nova no seu consultório, que você vai apresentar, eu recebo convite de casamento, eu recebo foto de... Outro dia chegou uma aham, mulher, chegou uma paciente no consultório com um nenenzinho de 12 dias, assim, ó, vim te apresentar, entendeu? Então, assim, então você vê que a gente também faz parte disso. E assim, eu vou falar um aham, pouquinho aqui, Matheus, para a gente ir para um outro lado aqui da live, aham, sobre aquilo que a gente vê no paciente. Você citou sintomas, mas o que a gente mais aham, tenta controlar é surto, a ressonância magnética e a progressão. Eu vou pedir para uhum, você que você fale um pouquinho primeiro para nós sobre surto, que você citou pseudosurto, você falou de aham, sintoma aham, paroxístico, você aham. citou surto. Esclarece para a nossa audiência, quem está nos assistindo, o que, que é isso, surto, né? Como é que você aborda, como é que você explica para o paciente, ó, isso é surto, isso não é surto. Como é que é isso aí? Não, não, perfeito. Eu sempre falo para o paciente assim que existem os sintomas que são os clássicos dos surtos, né? Mas que existem outras coisas também que não que elas sejam menos importantes, mas que elas têm que ser classificadas de maneira diferente, porque elas implicam em outros conceitos, né? Que seria do pseudosurto, sintomas paroxísticos e a progressão. Mas começando pelo surto, eu sempre falo, olha, em geral é um sintoma novo ou uma piora de um sintoma prévio, e aí eu dou exemplos, que às vezes o paciente, sintoma novo de quê? Né? E aí a gente fala, olha, uma dor no olho, mas depois evolui com embaçamento, uma visão dupla, uma alteração na sensibilidade com formigamento, dormência, uma perna mais pesada, um desequilíbrio, uma coisa neurológica nova. E eu falo para o paciente, geralmente o corpo apita mesmo, não é algo tão simples, né? O corpo avisa, né? E dura mais do que 24 horas. E geralmente ele vai tendo um crescente ali ao longo de dias, né? A ponto de o paciente, na maioria das vezes, buscar ajuda médica. E ele não deve, né, ser durante uma febre, uma infecção, algo que justifique que só foi uma cicatriz antiga que quis aparecer ali de gaiata. É algo novo mesmo. Né? Então, essa seria a definição que eu falo para o paciente de surto. Aí o paciente fala, mas sempre eu vou conseguir saber? Não, nem sempre. E às vezes realmente vai ter a necessidade do paciente. Algumas vezes a gente pode ficar em dúvida e o paciente ter que vir para a gente examinar, ver e ver a necessidade ou não, por exemplo, de paciente que já está em acompanhamento repetir uma ressonância ou não, mas na maioria das vezes a gente consegue definir bem pela descrição, né? Principalmente quando é um sintoma muito novo e dura mais do que 24 horas, não tem infecção, que seja ali um surto. E os outros sintomas que os pacientes ficam realmente na dúvida, né? Que são os sintomas que ficam entre os surtos, né?
Então, entre os surtos, o paciente pode ter fadiga, que é o esgotamento. Entre os surtos, o paciente pode ter picos de idas e vindas de formigamentos, que podem piorar com estresse, com calor, na estação do ano. Né? Tem paciente que com frio pode ter mais sintomas de dor ou sensibilidade. Tem paciente que no verão pode ter mais fadiga ou mais fraqueza. E outros sintomas também ali entre os surtos que não são surtos, a dificuldade de velocidade de raciocínio, esses sintomas que são mais residuais, esses sintomas que são mais que acompanham de alguma maneira o paciente. E quando esses sintomas eles acumulam e vão acumulando, acumulando sem melhora, né? O paciente não consegue dizer não lembro a data. Geralmente o paciente não lembra a data que começou ou não lembra de ter melhorado em nenhum momento, que só acumulou. Geralmente isso sugere para a gente que seja uma progressão, né? Um acúmulo na ausência de surtos da doença. E a gente tenta colocar, a gente tenta desenhar a curva da melhora e da recuperação. E o paciente às vezes consegue até dizer, nossa, minha doença começou assim ou não começou assim. E isso é bem importante na primeira, ou até reforçar nas novas consultas, para o paciente e para a família, né? Ontem eu atendi uma paciente que a mãe falou que o paciente, né, no caso, tinha entrado numa banheira quente e tinha saído com a perna totalmente paralisada. E você vê que se você não explica, o paciente não leu em algum lugar, às vezes pode interpretar que é um surto mesmo, e é natural interpretar, mas é ali que a gente conhece como um fenômeno de TOF, uma piora pela temperatura alta. O que eu vejo, né, Matheus, assim, você falou assim da fenomenologia, né, Uhum. do que é a esclerose múltipla, né? E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes ficarem atentos é assim, fadiga é um sintoma muito comum na esclerose múltipla. Tem a fadiga tanto física quanto essa fadiga mental, que a gente chama aquele fog brain. Tem aquele sintoma que é novo, igual você falou, aquele paciente, opa, eu nunca tive esse sintoma aqui antes. E tem aquele sintoma que ele aparece de vez em quando, associado ao calor, à atividade física e ao estresse. Então, para todos os pacientes que estão nos assistindo aqui agora, a melhor dica que eu gosto de dar assim, né, é assim, quando você fala assim, olha, eu tô sem motivação para fazer as coisas. Eu dormi bem, fiz tudo ok, mas tô sem motivação. Fadiga. Quando você está lá vendo uma Boa. série, está estudando alguma coisa, não entra nada na cabeça, fadiga cerebral. Agora, quando você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, está cansado, está puxado, isso acontece contigo, acontece comigo. No paciente com esclerose múltipla, quando ele está muito cansado, aquele sintoma que ele já teve, ele pode falar assim, opa, eu estou achando que eu estou com mais dormência hoje, a minha visão embaçou um pouquinho. E isso não vem só com esforço, isso também vem com calor, isso também vem com a noite mal dormida, vem com estresse, essas coisas todas. O surto, gente, é o que o Matheus explicou muito bem agora para nós. É um sintoma que ele pode ou não ser novo, ele vai permanecer por no mínimo 24, 48 horas e ele pode ter uma piora assim. Então eu sempre falo com os pacientes, eles me mandam um WhatsApp, Rodrigo, está acontecendo isso. Falei, calma, espera. A Aham. urina tá normal? Você dormiu bem? Já tem quanto tempo? Começou que dia? Tampa um olho, olha o outro. Exato. Então, essa consciência corporal, gente, todo paciente tem que ter. E não é só o paciente, não. Eu e o Matheus aqui, às vezes a gente não tem essa consciência corporal. Às vezes você começa a fazer uma academia, você fala assim, ó, nem sabia que eu tinha esse músculo que tá doendo aqui. Ó, você começa a Exato. correr e fala assim, nem acontece isso. Então, eu sempre falo para o meu paciente assim, olha, quando você estiver no chuveiro, deixa uma água quente bater no braço, bater no outro braço, bater numa perna, bater na outra, vê se tem diferença da água bater de um lado e do outro. Tampa um olho para ler, tampa outro olho. Cria essa consciência corporal. Aquele caminho que você faz todo dia, para ir numa padaria ou para ir para o trabalho, vê se você anda com ele bem. Você anda com ele com disposição todo dia. Começou a notar uma diferença, nos fale. E eu estou falando isso tudo, Matheus, que às vezes acontecem Perfeito. sintomas que não são surtos, que às vezes nem tem piora na ressonância magnética com essas lesões que você falou aí, ou os grãozinhos de Uhum. feijão, ou a uva, mas o paciente nota, olha, Rodrigo, eu lembro que aquele caminho lá de casa, eu ia para a padaria, a gente fala muito de padaria, que a gente gosta muito de pão de queijo aqui, né, em Belo Horizonte, eu sei se chama padoca aí em São Paulo, né? Então assim, então o que acontece? Olha, eu ia para a padaria, eu lembro que eu chegava lá sem estar cansado, eu não tinha, minha perna não puxava, e isso. Fala um pouquinho para nós, Matheus, o que é isso que a esclerose múltipla pode trazer, né? Que é uma piora de um sintoma que não foi relacionado a surto,
não é pseudosurto, mas o paciente começa a notar que ele está tendo uma piora, seja ela principalmente física, também poderia ser cognitiva, mas principalmente física. Como que é isso? Como é que a gente avalia a progressão? Como é que você faz aí no seu dia a dia? Exato. Então, assim, tem algumas pioras que ou o paciente pode relatar de maneira muito lenta, ou às vezes a gente que vê examinando no consultório por registros do que a gente examina. E na esclerose múltipla, a gente sabe que além da atividade, que a gente chama atividade inflamatória, que é o surto, a mancha nova, pode haver uma progressão, essa seria a palavra. E quando se a gente fosse olhar lá no microscópio no cérebro, quem descreveu, está lá na Pode pegar. literatura, que seria uma neurodegeneração, né? O que aconteceria de alguma maneira seria a própria fibra nervosa, aos poucos, ter uma dificuldade se desfazendo. E aí existe toda uma explicação do que é a inflamação crônica, o que é o porquê da progressão. Nossa preocupação, né, antes de falar um pouco do que seriam as escalas, é a gente tratar precocemente para que essa inflamação que está mais escondida e que ela cria vida sozinha, e às vezes a gente não tem, as opções de tratamento para essa fase, elas existem, mas são menores, a gente tenta ao máximo prevenir desde o início e acompanhar ao longo do tempo se ela existe, mesmo que ela seja silenciosa e não esteja relacionada a surto, que é o que a gente chama do PIRA, né? A gente fala que é a progressão independente dos surtos. E aí a gente examina. Então, quando o neurologista está lá vendo sua visão, sua força, seus reflexos, ele mede uma das escalas, que é o EDSS. Quando a gente faz, aí vai depender muito da rotina, se é serviço universitário, consultório, na correria, se a gente faz todas as escalas, a gente consegue colocar o paciente para andar ali no corredor, a gente faz aquele tempo de 7,6 metros, que é dos 25 pés. E existem as outras escalas, como dos 9 túneis dos 9 buracos, o dos símbolos e dos dígitos. E aí podem existir outras escalas também de outros impactos da esclerose múltipla, mas o objetivo é ver isso ao longo do tempo, confirmar mais de uma vez se isso piorou e com uma piora com a porcentagem que seja significativa e que não seja só para, não, naquele dia que eu fui no doutor, que eu fui examinado, eu não dormi bem. Ou naquele dia que eu fui, não. É uma coisa que você foi percebida ao longo do tempo e ela é confirmada ao longo do tempo, que é a progressão, né? Seria mais ou menos isso e por isso não dá para tomar o remédio, só fazer a ressonância e não ser examinado pelo neurologista. Por isso que eu digo, a gente tem que se ver pelo menos algumas vezes aí ao longo da vida, frequentemente, com determinada frequência. É o que a gente fala que a gente tem que pelo menos ter escala a cada 6 meses, né? É isso aí, Matheus. É uma coisa assim, o protagonismo é do paciente também na ida ao médico, né? É lógico que a gente sabe que tem a dificuldade do acesso ao SUS, tem um consultório Sim, sim. particular, né? Igual eu estou no SUS, Sim, você também sim. está no SUS, eu estou no meu Ah, consultório particular, você está no consultório particular, eu estou num servidor do Estado aqui, e às vezes o paciente tem dificuldade de pagar a consulta, ou tem dificuldade de ir, mas é importante, gente, que você vá no mínimo uma vez por ano. O no ideal mínimo uma vez seria, por ano, exato. eu falo assim, olha, vai no primeiro semestre e vai no segundo semestre, aí você decide Aham, como você aham. quer fazer, mas Sim, tenta sim. me ver 2 vezes por ano, se não der 2 vezes por ano, pelo menos uma. E você falou uma coisa importante, né, Matheus? Às vezes o paciente acha que ele vai aprendendo, né? Então ele leu o laudo lá da ressonância, então, sem novas lesões, exame idêntico ao anterior, aí ele aprende a ter uma noção do que é o exame neurológico, mas quando ele vai ver, igual uma paciente falou aqui, ó, estou com a ressonância estável, mas eu sinto que a minha perna está mais pesada. Provavelmente eu estou com mais dificuldade de caminhar e eu não tinha isso antes. E o médico ele precisa desse intervalo de 6 a 12 meses para ele avaliar se está tendo uma progressão. E é muito importante, é lógico que a gente dividir a esclerose múltipla né, nesse conceito de remitente recorrente, secundariamente progressiva, primariamente progressiva, a síndrome clínica isolada, a síndrome radiológica isolada, a gente tende menos a usar isso para falar mais de atividade e progressão. Então, assim, progressão também é uma realidade. Na maioria das vezes, a gente, ela é silenciosa. Isso é uma coisa que realmente precisa do médico te conhecer. Eu sempre falo assim, às vezes o paciente vai em mim a primeira vez. Doutor, você acha que eu estou com progressão?
Eu falo assim, eu vou te responder daqui 6 a 12 meses. Porque hoje eu Exato, não exato. consigo te responder, porque eu acabei de te conhecer. Então, seja medindo o teste da marcha, né, ou fazendo um nine pin roll, ali, que é os 9 pinos, 9 buracos, como você falou, o paciente também ele tem que ter essa responsabilidade, né? Que é esse contato com o médico, que é essa busca pela informação. E para a gente poder aqui, só vou fazer um break aqui, mandem perguntas aí, gente, que eu vou aproveitar que o Matheus está aqui, vou dar 15 minutos para ele responder na pergunta de vocês aí. Eu vi que já teve um monte de perguntas, mas para eu não ter que voltar aqui, ficar correndo aqui o que já foi escrito, mandem like, não deixe de seguir lá o Matheus, é Matheus sem H, né? Matheus Vai ser, Boaventura, Doutor Matheus Boaventura. Vai lá no Insta dele, ele também tem YouTube, ele também faz live, e assim, a gente já se acompanha. Agradecer também a Rocha aqui. Então, mandem perguntas. E, Matheus, antes de a gente ir para as perguntas, né, vamos pensar naquele paciente que você consegue dar o tratamento que você propôs, que isso às vezes não consegue, né? Porque a gente tem o sistema de saúde. o O acesso, SUS né? é, o SUS é top, tá, gente? Mas às vezes a gente que está ali na fronteira do conhecimento, que a gente está vendo tudo que está acontecendo, e a gente tem novas terapias que se encaixam melhor em outros pacientes. Aquele Sim. paciente que você então conseguiu dar o melhor remédio, que ele acompanha contigo com frequência, ele está com EDSS zero, a ressonância está boa, e o prognóstico dele, você está com ele na mão, que você está vendo com frequência. Mas às vezes acontece uma coisa, né, Matheus, assim, que o paciente, ele tá, o que eu falo, né? Ele não tem saúde no sentido que ele não está com qualidade de vida, né? O paciente ainda não aceitou a esclerose múltipla, né? Ele coloca a esclerose múltipla como se fosse a primeira coisa da vida dele, né? E saúde é bem-estar e qualidade de vida, e não é ausência de doença. Eu sei que isso é muito difícil, muito individualizado, mas como que Uhum. você faz Sim. com cada paciente? Fala assim, olha, você está muito bem, seus exames estão estáveis, o exame neurológico está normal, você está com remédio super eficaz. Como que é essa mudança de mindset, né? Essa mudança de mentalidade, né? Que é pular de um degrau para outro, assim. Como é que você compra isso, que você passa isso para o seu paciente? Não, perfeito. Eu acredito que assim, no segmento já, né, já no acompanhamento, quando a gente vê os pacientes, ah, eu tento colocar os conceitos para eles aprenderem, né, o que é, ó, isso aqui significa que nós não temos atividade de doença, porque você não. Te perguntei, você teve surto desde a última consulta? Não. Aqui a ressonância fala que não teve lesão nova, então não teve atividade, né, inflamação. E agora, né, vendo as escalas, examinando o paciente, essas escalas, a gente vê se tem ausência ou a presença de sinais de progressão. Mas eu tento colocar o paciente, olha, estamos bem, estamos ganhando o jogo, estamos uma medicação boa, nosso compromisso continua sendo as próximas décadas, e aí tem que se manter a aderência, né? Não é, não estou bem, vou suspender. Saber que existe a questão de manter a aderência ao tratamento e ao controle dos possíveis efeitos e eventos adversos, né? Fazer exames laboratoriais também tem que ser feito, né? Cada medicação tem a sua necessidade ou não. E colocar isso, meio tipo, comemorar e ficar feliz, mas ao mesmo tempo continuar essa programação aí lá para frente. Não é simplesmente, não, é, é uma doença crônica, né? Como hipertensão, diabetes, elas são silenciosas. Então, apesar de a gente comemorar e realmente ficar feliz, a gente sempre tenta lembrar da característica da doença e, assim, manter a positividade, não é lembrar que a doença ela pode ser traiçoeira e trazer um ponto negativo, não. Né? Continuar positivo e saber que a maioria dos casos, quando bem tratados, eles vão bem. Mas lembrar que precisa continuar com a aderência, né? Tem um papel nosso e o papel do paciente. Eu vou passar aqui para a pergunta dos pacientes e só vou esclarecer para vocês que estão assistindo a live, né? Essa é uma live, né, que a gente tem um apoio, né, da Rocha, então eu não posso, porque existe uma coisa que eu não posso falar nome de medicamento, a gente não pode falar sobre o tratamento em si. Então, eu vou pedir desculpa para quem eu não ler a pergunta de tratamento. Não quer dizer que eu não tenha visto, tá? Eu estou vendo aqui. Então, assim, eu vou tentar esclarecer algumas coisas aqui. NMO e AM juntas, né, Matheus? A gente até vê casos na literatura, mas não é possível, né? Assim, não, esse negócio de ter esclerose múltipla e neurobilite óptica é que o médico está com dificuldade em confirmar qual que é. Tem alguns Exato. tratamentos que podem ser usados nas duas. Alguns tratamentos para esclerose múltipla podem piorar a neurobilite óptica. E a Beatriz, ela perguntou o seguinte, né? Essa tinha sido a pergunta da Simone.
AM depois dos 40 anos é mais grave? É assim, existe uma diferença entre gravidade e prognóstico, né, Matheus? Então esclarece aí para nós aí, para Beatriz, né, isso aí, né, assim, o que é o prognóstico depois dos 40 anos e o que é ser uma esclerose múltipla mais grave, né, assim, tá, Beatriz? Eu acho que Exato. foi isso que você quis dizer, né? Não, perfeito. Então, Beatriz, a gravidade, a gente fala do quanto que a doença impactou naquele momento. Então, por exemplo, a gravidade do surto, a quantidade de várias lesões que estão ativas ou não naquele momento, e qual o grau de sequela que se, infelizmente, ficou naquele momento, que seria a gravidade, né? A gente mede por diferentes números ou escalas, seja das lesões, da DSS. Quando a gente fala prognóstico, o paciente ele pode até estar ou não bem, mas é como se eu vou fazer uma previsão de que características de agora significam que lá na frente eu posso ter um prognóstico diferente de outros pacientes com outras características. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem que ser um pouco mais enfático no tratamento de pacientes acima de 35/40 anos do que de outros pacientes. Mas não é só a idade. Então, às vezes, tem pacientes com 35, 40 anos que vão muito bem. Não é só isso que a gente olha, né? O fator idade é um fator isolado. Tem o fator número de lesões, o fator. Tem paciente que com 40 anos tem uma lesão, um surto em 10 anos. Tem paciente que com 20 anos de idade tem 3 surtos em um ano. Então, isso é um pouquinho diferente, mas o prognóstico seria uma característica de agora que me faz pensar num prognóstico diferente no futuro. É sensacional. O que eu acho é assim, né, Matheus, igual você falou, a gente está tendo algumas perguntas aqui sobre tratamento. Quem perguntou sobre se o remédio pode baixar a pressão, na verdade ele aumenta a pressão, tá? E assim, Aham. só para deixar claro aqui, para tirar essa dúvida, para não ir. A gente teve algumas perguntas aqui sobre fadiga mental, né, da Fernanda. Eu acho que Uhum. também teve da. Alguém falou da Gisele e a Ellen Rock. Quando a gente fala daquele cérebro, né? Aquele cérebro, existe o declínio cognitivo, a alteração cognitiva, existe esse fog brain do inglês, né? Que é esse cérebro quando fosse assim, cansado, esfumaçado, que é fadigado mesmo, né? O que você recomenda, né, Matheus, assim, no dia a dia para fadiga, sabe? O que você fala para o seu paciente assim, olha, pô, pode ter a fadiga física, pode ter a fadiga mental, mas tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, né? Como é que é esse lidar aí? Sim. Primeira coisa é que assim, o principal manejo e tratamento da fadiga não é um remédio, não é um comprimido, não é um tratamento mágico, né? O primeiro conceito é que a fadiga ela é tratada com medidas que eu adoto no dia a dia e que não é simples, mas que eu tenho que aprender a lidar e não só o paciente, mas até as pessoas no seu entorno estarem adaptadas àquele tempo, aquela velocidade do paciente. Então, tem que conhecer o seu próprio padrão de rotina e fazer pequenos descansos, saber que a sobrecarga de, seja atividade do trabalho ou alguma coisa pessoal, ela pode sobrecarregar mesmo o corpo, né, em relação à quantidade de demanda de energia. A atividade física pode parecer contraditório, eu falo isso com os pacientes. Nossa, mas se eu vou fazer atividade física, eu vou fadigar mais. Mas a atividade física que esteja adaptada para o seu caso, na frequência, duração e dentro da sua limitação, os estudos mostram que ela melhora a sensação de fadiga. E a maior prova são os pacientes que falam para a gente: nossa, doutor, não é que é verdade? Comecei a fazer mais atividade física e melhorou a fadiga. E as outras coisas são sono, né? Medidas em relação à higiene do sono, dormir bem. Claro que existem outras coisinhas que são mais da esfera psíquica e mental, né? Tem a bola de neve, depressão, ansiedade, fadiga, uma acaba meio que levando a outra. Então, o paciente está bem acompanhado, a questão aí da personalidade, está fazendo ou não, o momento de aceitação ou não, terapia ou não. Mas as medidas elas são mais não medicamentosas. Em alguns casos, a gente vai dar uma ou outra tentativa de remédio. O que eu sempre falo, falando para vocês que estão aqui na live, é o seguinte: é isso que o Matheus falou. Quando a gente, eu, Rodrigo aqui, desde que meus meninos nasceram, né, assim, eu sempre fui de academia, mas estou 5 anos que eu não faço atividade física, correr de kart, jogava bola,
academia. E hoje eu sinto cansaço. Eu estou muito mais cansado hoje. O meu sono é muito pior hoje de quando eu não fazia atividade física. Então, a atividade física, gente, ela é fundamental. Não é só para a esclerose múltipla, não, que ela vai prevenir problemas cardíacos, vai prevenir AVC, a obesidade, né, que é um fator de risco para a esclerose múltipla. Então, a atividade física não é só exercício físico, né? O exercício físico ele é melhor porque ele vai liberar o que a gente chama de neurotransmissores, né? Aquele colocar uma roupa para academia. Um dia eu vi um Reels que o cara só de vestir a roupa para academia ele já se sentia bem, né? Ele tava ali, ó, agora eu vou malhar, entendeu? Então tem aquele negócio também de liberar o que a gente chama de serotonina, dopamina, que tem essa motivação que pode ajudar na depressão, essas coisas todas. No mínimo 150 minutos semanais, gente. É semanais. Se você está 30 minutos de caminhada durante 5 dias já é o suficiente. Se puder ser um exercício físico, ou seja, ir a uma academia, ir ao parque, ir numa pista de Cooper, seja andar de bicicleta, fazer um exercício só de braço, isso já é importante. O importante é se movimentar. Porque além de ser um fator de proteção para a esclerose múltipla, é também um fator de proteção para outras doenças, né? Então, sim, a atividade física é fundamental. Você falou do sono, né? Ontem o Lúcio Ebra estava aqui, né? O Lúcio Ebra, além de ser meu conterrâneo, ele participou um pouco aqui, participou sim, ele apareceu nos comentários da live, eu sempre mexo com ele, que ele foi meu residente aqui, é um cara que eu gosto muito, que também é lá de Banhuaçu, Matipó ali, É meu e amigo ele hoje em mexe dia com também. sono. Então, assim, o sono. Às vezes o paciente está com fadiga mental, a Ellen falou assim, então contabilidade, meu pai é contador, né? Então contabilidade e esclerose múltipla não combinam. Combinam sim, gente, porque você está fazendo reserva cognitiva, tá, Ellen? Existe uma coisa que quanto mais você está estudando, aprendendo coisas novas, aplicando ali, você tá protegendo o seu cérebro de problemas cognitivos lá na frente. Então, se você está com fadiga mental, descansa um pouco, né, Matheus? Às vezes o paciente chega para nós assim, eu estou no computador, estou com visão dupla. Descansa 20 minutos que vai melhorar. Dá Exato. uma refrescada, dá uma arejada. O que pode estar acontecendo contigo, Ellen, é que você está se dedicando tanto ali ao trabalho quando você está lá, que você não está tirando tempo para descansar. Então, fadiga é um sintoma muito comum. Eu acho que as pessoas têm que aprender a lidar. É o que você falou, não é ir em busca de um remédio. É usar roupas leves, ambientes arejados, atividade física. E a gente fala muito de yoga e mindfulness, assim, que é esvaziar a cabeça Sim, mesmo, gente. A gente está é sempre pensando no verdade. que vai acontecer daqui 10 minutos, daqui 10 dias. Vamos viver o dia de hoje, o dia de amanhã pertence a Deus, né? E assim, Matheus, a gente teve algumas perguntas aqui também sobre. Claro. Tem pacientes com esclerose múltipla que não tem sequela nenhuma, tá, gente? Hoje a gente consegue, com medicamento, com tratamento, impactar perfeitamente. E o paciente tem uma história de vida, né? A gente tem anos de paciente. Ó, a Dani, Matheus, eu não vou deixar de citar ela, não, que ela é sua fã mesmo, sabe assim? Manda um abraço para a Dani aqui. Ela mesmo escreveu, tá ligado no 220. Eu tô achando sensacional. Participem das lives, isso é importante para nós, né? Assim, eu acho isso fundamental. Terapia é vida, ela falou aqui. Ó, mesmo casos de um 97741, que colocou assim, ó, mesmo casos leves de esclerose múltipla, um único surto, visão dupla, poucas lesões, pode estar acontecendo progressão silenciosa? É raro, todos. Ou seja, mesmo em casos leves, Matheus, pode estar tendo progressão? Não é o mais frequente, mas infelizmente sim. Por isso que a gente continua acompanhando e fazendo os exames ali a cada 6, 12 meses. Mas não é o mais frequente. Matheus, a gente está quase chegando ao fim aqui da live, né? Aham. E a Carmen colocou assim, olha, eu amo desenhar, mas hoje não consegui, fiquei triste. Carmen, não fica triste. Um dia não traduz o resto dos outros dias, né? Assim, quantas vezes que a gente tentou alguma coisa e não deu certo e falhou, o importante não é a queda, é como a gente levanta, tá? E Deus tem um propósito para tudo, então não desista. E assim, a Jennifer falou que a academia mudou a vida dela. Esqueçam medicamentos para fadiga. Existe medicamento também, tá, gente? Tem como tratar a Sim. fadiga, o remédio ajuda, a gente não vai falar disso aqui. Deixa eu fazer uma última pergunta para você aqui, Matheus. Aí a gente vai. Tive o diagnóstico no último dia 1º de novembro, né, do ano passado, né? Falei que teve Sagrada Família. Perdi muito peso em um ano. Pode ser esclerose? Perdi 10 quilos. Alguns remédios podem emagrecer, mas vou te fazer uma última pergunta, Matheus. Eu sei que você gosta de academia também. E eu vejo, né, o seu tá pago lá, eu sigo lá no seu Exato, Insta, exato. né? Então, Até, assim. até a Heloísa apareceu aqui, minha personal. Um abraço para Ah, ela. ela apareceu, eu tô vendo que ela também tá muito dentro aqui, falando de você aqui. Então, assim,
Fala um pouquinho para nós, Matheus, assim, sobre peso na esclerose múltipla, né? A gente usa aqui alguma referência de massa corporal 27 ali. Fala, assim, esse fator de risco peso como última pergunta aí, e aí a gente vai caminhando para o final aí. O fator de risco peso, deixa eu só ouvir. Peso. Se o peso faz diferença, né? Uma pessoa Peso. obesa de uma pessoa magra. Ah, Um sim. fator de risco da Então, esclerose múltipla. é um dos fatores de risco, né, da esclerose múltipla, e a gente sabe que a obesidade na infância e adolescência, ela duplica até triplica 2 a 3 vezes o risco de esclerose múltipla. E quem já tem esclerose múltipla, a presença de outras comorbidades, pressão, diabetes, obesidade, colesterol, pode piorar o prognóstico. Então, assim, ter uma vida saudável, fazer atividade física, ter uma perda saudável de peso, ajuda bastante. A Heloísa falou que você é um ótimo aluno, tá, Matheus? Tá parecendo que você tá puxando o saco dele, mas eu acho que ele deve ser um ótimo aluno mesmo, tá, Heloísa? Obrigadão aí. Assim, ó, gente, ó, eu vou agradecer a Roche, né, com essa live aí em tempo de informação, né, falando da jornada do paciente e o protagonismo. Lembrar de hoje, 30 de agosto, né, que é o dia da conscientização, né, em esclerose múltipla no Brasil. Esse agosto laranja, né, que é o mês inteiro, né? O nosso congresso foi lá no início do mês, parece que já foi no ano passado, tanto que assim, é envolvente, né? E, Matheus, o que são as suas considerações finais? O que você pode falar nesse 30 de agosto, né? Mas o paciente está nos ouvindo, e também, assim, um pouco da hashtag em tempo de clareza, né? O que Sim, a gente está buscando com isso aí? exatamente. Acho que é o objetivo que a gente, eu, Rodrigo, o meu apoio em relação à ação, né, em tempo de clareza, é a questão da informação, né? A informação, acho que ela previne erros, ajuda o paciente ao próprio tratamento, né? Ajuda em relação ao entorno do paciente, ou seja, o paciente ele não é isolado, ele está dentro de um meio social, ele precisa conviver, ele se sente muito mais à vontade quando as outras pessoas entendem. E a informação previne o prognóstico ruim lá na frente. Se eu tenho mais profissionais e mais pacientes que sabem a estratégia atual de tratamento, de diagnóstico que seja mais correta, a gente consegue fazer isso. E além da questão da informação do ponto de vista mais concreto, é a parte mais subjetiva da coisa de se manter positivo ao longo da vida. Que nem uma paciente minha que está aqui falou, nossa, até minha JC é positiva, eu sou toda positiva, doutor. Tem que ser positiva. Matheus, ó, muito obrigado, cara. Eu acho que, assim, você é uma pessoa que eu considero muito. A gente, no mundo físico, a gente encontrou poucas vezes, né? Assim, Poucas isso é vezes, interessante, verdade. né? Você é um Ainda cara que eu agora com admiro pandemia, muito. Você é um cara que eu admiro muito. Seu trabalho é sensacional. Não deixe muito de seguir obrigado. lá o @Matheus Boaventura, né? Doutor Matheus Boaventura. E agradecer também a Rocha. Agradecer vocês que estão conosco aqui mais um dia seguido, né? Amanhã tem outra. E podendo falar e esclarecer aí. Eu acho que a live, ela comunica, né? Que ela é leve, né? Assim, eu acho que fazer live é muito importante. Então, assim, você é um cara sensacional. Eu acho que você consegue falar com o paciente. Isso é muito bom. Espero ver você aqui mais vezes, né? Assim, conosco. E agradecer também vocês, né? A Rocha, todo mundo. E, Matheus, muito obrigado, cara. Obrigado a todo mundo aí. Fiquem com Deus. Muito Um grande obrigado abraço. mais uma vez a você. Também sou um admirador seu. Obrigado a você, a Rocha. E o perfil Esclerose Múltipla Brasil ajuda bastante aos pacientes. Saiba disso. Gente, ó, fica com Deus, Matheus. Grande Tchau, tchau, abraço, cara. gente. Tchau, Um tchau, grande gente. abraço.